Boa tarde, sétimo ano. Vamos começar a nossa última aula da terceira semana. E nessa aula nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice, que nós vamos abreviar de OPV, tá? Então, OPV significa opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, ok? Então, toda vez que a gente vê essa sigla, a gente tem que saber que se trata de ângulos opostos pelo vértice. Talvez você esteja aí pensando, né? O professor tá louco, vai estudar ângulos e começa desenhando retas na lousa. Exatamente isso, tá? Porque a gente vai ver que dependendo da posição entre as retas, a gente vai formar 1, 2, 3 ou até mais ângulos. No caso de retas paralelas, a quantidade de ângulos que eu formo aqui é zero, né? Eu não tenho ângulos. Quando eu estiver estudando retas paralelas, eu vou formar zero ângulos. Certo? Ah, não precisava nem escrever isso, né? Mas enfim, tá aí, né? Quando eu tiver retas paralelas, não existe ângulos sendo formado entre essas retas. Agora, quando eu tiver retas concorrentes, aí eu vou ter vários ângulos para eu estudar. Então, vamos começar marcando, ó, que quando eu tenho duas retas concorrentes, elas se encontram em um único ponto, e esse ponto eu vou chamar de vértice, tá? Vai ser o meu vértice, eu vou chamar de O de origem, tá? Bom, aí eu fiquei, partindo desse ponto O, eu tenho quatro semirretas. Eu tenho a semirreta OA, OB, tenho a semirreta OC e a semirreta OD, tá? Então, olha quantas semirretas eu fiquei agora determinado, tá? Semirreta OA, semirreta OB, que é essa semirreta, a semirreta OC e a semirreta OD. Repare que a gente tem pares de semirretas que são opostas. Vou dar um exemplo, ó. A semirreta OA, ela é oposta à semirreta OC. Concordam? Porque elas estão no mesmo sentido, tá? Nessa diagonal aqui. Só que uma está apontando na direção para cima e a outra na direção para baixo. Então, apesar de terem o mesmo sentido, são em direções opostas. Então, a semirreta OA e a semirreta OC são opostas. Outro par de semirretas opostas que nós temos é OB e OD. Então, OB é uma semirreta oposta à semirreta OD. Certo? Até aí tudo bem? Bom, falando então das semirretas opostas, agora a gente vai destacar aqui os ângulos. Então, eu tenho aqui dois ângulos agudos, que essas semirretas me proporcionam, né? Tem esses dois ângulos. Para ficar mais fácil agora, para não ficar falando ângulo A, OB, C, OD, eu vou numerar eles, tá? Vou chamar de 1 e 2. E tem aqui os ângulos, ou melhor, vou chamar de A e B, tá? Então aqui esse ângulo laranjinha aqui é o meu ângulo A, o outro ângulo agudo aqui é o B. E tem os dois ângulos obtusos, que são os ângulos aqui de cima. Então esse ângulo aqui eu vou chamar de C, é um ângulo obtuso, e esse outro aqui vou chamar de D, tá? Bom, eu fiquei então com quatro ângulos. E percebam que a gente tem que esses ângulos possuem uma propriedade em si. Se a gente parar um pouco para pensar, ó, vamos pegar aqui, ó, esse ângulo A mais esse ângulo C, tá? Esses dois ângulos são consecutivos, porque tem o mesmo vértice, tem um lado comum. Eles são adjacentes, porque não tem pontos internos comuns. E ainda dá para a gente concluir o seguinte, ó, que se eu somar o ângulo A com o ângulo C, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo A, ela vai dar igual a 180 graus. Ou seja, o A e o C são suplementares. Vou colocar aqui, tá? Se eu pegar a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C, isso vai dar 180 graus. Percebe? Conseguem perceber aqui, ó? Se eu fizer o desenho do ângulo C mais para cá, ó, fica mais visível, né? Que o ângulo C mais o ângulo A é um ângulo de meia volta, portanto dá 180 graus. São suplementares. A mesma coisa acontece se eu pegar o ângulo C e somar com a medida do B. Se eu pegar a medida do ângulo C e somar com a medida do B, ó, eu também vou ter um ângulo de 180 graus. Tá? Vou pintar aqui para ficar mais fácil ainda de enxergar. Então, se eu pegar a medida do ângulo C
e somar com a medida do ângulo B, vai dar 180 graus. Vamos escrever aqui, ó. B mais C é igual a 180 graus. Só, ó, vejam bem. Aqui eu tenho o mesmo ângulo C. Tá? O ângulo C mais o A dá 180. Aqui é o mesmo ângulo C. O ângulo C mais o B dá 180. O que dá para a gente concluir a respeito do A e do B? Dessa igualdade que a gente tem aqui. Dá para concluir que o A é igual ao B. Né? Por exemplo, se o C for 100, o A tem que ser 80. Se o C for 100, o A tem que ser 80. O B também tem que ser 80. Então a gente conclui, ó, que o A e o B têm medidas iguais. Da mesma forma, o C e o D vão ter medidas iguais também. Bom, então nós já sabemos que esses ângulos que estão pintados da mesma cor são de medidas iguais, portanto são congruentes, né? Ângulos que têm medidas iguais são chamados de congruentes. Um detalhe aqui, ó. Qual desses ângulos vocês acham que é oposto pelo vértice a outro, né? Os ângulos opostos pelo vértice são exatamente esses ângulos que têm medidas iguais. Tá? O vértice ficou aqui no centro. E aí eu tenho que o ângulo AOB, né? Esse ângulo Azinho, é oposto ao vértice ao ângulo COD, que é o Bzinho. Tá? Então, ângulos opostos pelo vértice, né? São ângulos que têm os lados de um ângulo são semirretas opostas ao lado do outro ângulo, tá? Aos lados do outro ângulo. Então, esse ângulo Azinho aqui, ele é formado pela semirreta OB e pela semirreta OA. E o ângulo Bzinho, ele é formado pela semirreta OC, que é o oposto, né, da OA, e pela semirreta OD, que é o oposto da OB. Então, quando eu tenho semirretas opostas, elas vão me fornecer, né, ângulos opostos pelo vértice, ok? Bom, já chegamos à conclusão então que em retas concorrentes a gente tem aqui dois pares de ângulos opostos pelo vértice, tá? E consequentemente eles têm medidas iguais. Então sempre que eu tiver ângulos opostos pelo vértice, a medida dos ângulos opostos vão ser iguais. Os ângulos serão congruentes. Bom, e o mesmo acontece aqui quando eu tiver retas perpendiculares, né? Com retas perpendiculares fica ainda mais fácil. As retas perpendiculares, elas vão me dar aqui também 4 ângulos, né? Esses dois aqui, ó, do lado direito, a parte superior do lado direito, a parte inferior do lado esquerdo, é o que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. E, consequentemente, como nós já sabemos, são dois ângulos de 90 graus. Tá? Então, é fácil de ver que eles são de medidas iguais. Bom, eu tenho mais um par de ângulos que são opostos pelo vértice, que é esse aqui e o de cima. Tá? Então, esses dois ângulos roxos também são ângulos opostos pelo vértice e, consequentemente, têm medidas iguais. Ok? Então, se eu chamar aqui, os 4 ângulos, né, são congruentes, os 4 ângulos são de 90 graus. Só, então é isso. Ângulos opostos pelo vértice tem medidas iguais, é importante saber disso. E saber da sua origem, né? Ele é formado sempre, um ângulo, ele é oposto pelo vértice a outro ângulo, se os seus lados forem semirretas opostas dos lados do outro ângulo, tá? Então, eu tenho sempre que estar olhando nas semirretas que vão compor o ângulo, tá? Procurar sempre semirretas opostas. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Bom, como é que a gente vai trabalhar com isso nos exercícios? Geralmente, ó, vai ser dado, né, as semirretas, né, se cruzando, concorrentes. Aqui está o vértice, chamado de V, tá? E aí ele vai colocar, por exemplo, um ângulo de 30 graus aqui. E aí ele quer saber a medida desse outro ângulo. Quanto mede esse ângulo aqui, por exemplo? Vamos chamar de X. Quanto mede esse ângulo aqui que eu vou chamar de Y? Então, eu só estou usando letras aqui, ó, para representar valores desconhecidos. Então, a letra X é a medida de um ângulo, a letra Y é a medida de outro ângulo. Perceba que a letra Y, ela é oposta pelo vértice em relação ao ângulo de 30 graus, tá?
Repare nas semirretas que compõem o ângulo Y. É essa semirreta, que ela é oposta a essa aqui. Correto? E a outra semirreta que forma o ângulo Y é essa semirreta aqui, ó, que é oposta a essa. Então, repare que esses dois ângulos, o ângulo com medida Y e o ângulo que tem medida 30, são opostos pelo vértice. Portanto, tem medidas iguais, né? Eu posso dizer que o ângulo Y tem medida de 30 graus, é igual a 30 graus. Certo? Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Sempre bom a gente justificar, tá? E o ângulo que tem medida X, quanto é que ele mede? Bom, o ângulo que tem a medida X, ele é o suplemento de 30. Se ele é o suplemento de 30, né? É só pensar, né? 180 menos 30 e eu vou encontrar o suplemento de 30. Bom, vai dar 150 graus. Portanto, o ângulo que tem medida X tem 150 graus como medida. Uma outra forma de eu representar isso é escrever assim na forma de equação. X mais 30 é igual a 180 graus. É a mesma coisa que eu escrevi aqui embaixo, né? Só que aqui eu usei a subtração. Então, ó, que ângulo que mais 30 graus é igual a 180? Bom, é só a gente tirar 30 de cada lado aqui que vai dar x igual a 150, né? Usando a operação inversa, eu penso 180, tira 30, dá 150. Então, x é igual a 150 graus. Só é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando nos exercícios. Vou colocar um outro exemplo. Deixa eu ver. Ó, coloquei um esquema aqui com 3 retas concorrentes e eu tenho o valor, uma medida aqui desconhecida. Eu quero saber quanto vale esse ângulo X que está aqui, tá? Se você olhar com atenção para o seu esquema de retas aqui, você vai perceber que esse ângulo que tem medida X, ele tem a mesma medida que esse outro ângulo que vai ficar aqui, ó. Certo? Então aqui também eu encontro o ângulo X. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse outro que está aqui. Os laranjados, né, são opostos pelo vértice. Como eu posso afirmar isso com tanta certeza? É só você prestar atenção nas semirretas. As semirretas que formam o ângulo X são semirretas opostas, né, às semirretas que formam aquele outro ângulo que está lá. Então essa semirreta aqui é oposta a essa e essa semirreta oposta a essa daqui de baixo, tá? Então, se os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados do outro ângulo, então a gente tem ângulos de medidas iguais. Portanto, essa medida aqui também é x. Agora, vamos pensar com bastante atenção, ó. Esse ângulo todo, se a gente pensar no ângulo todo, ele é um ângulo de meia volta, então ele tem que dar 180 graus, né? Ou seja, 60 mais 70 mais x tem que ser igual a 180 graus. Então, eu posso montar assim, ó, 60 mais 70 dá 130 graus. Quanto falta para 180? Vamos fazer a conta de menos, né? 180 menos 130 dá 50 graus. Ok? Então, qual é a medida do ângulo X? Nesse caso aqui, o ângulo X mede 50 graus. Uma outra forma de eu esquematizar tudo isso é por meio de uma equação, né? Ó. Eu sei que 60 mais x mais 70 tem que dar um total de 180 graus, certo? Bom, se eu somar os 60 com 70, fica 130. Então, vai ficar que x mais 130 é igual a 180 graus. Belezinha? Até aí tudo bem? Então, a gente só somou 60 com 70 da mesma forma que eu fiz aqui em pé, né? Aí fica a critério, cada um escolhe o que achar melhor. Bom, e aí para eu finalizar essa equação, o que eu tenho que fazer? Tirar 130, né? Do 180, que é o resultado da soma, eu vou tirar 130 para encontrar o valor do x. E aí vai ficar que o x é igual a 50 graus. Tá? Então você escolhe se prefere resolver montando uma equação assim, na horizontal,
ou você prefere montar a continha em pé, ok? É isso aí, vamos para a aula de exercícios. A tarefa está aqui, né, no canto da lousa. Então a tarefa vai ser das páginas 25 a 27. Logo mais eu faço o vídeo de correção desses exercícios. Valeu, um abraço, boa semana, até semana que vem.